Primeiro sobre a ótica emocional interna. Tá bom. Quando isso bateu em você, você ficou preocupado no sentido de emoção? Te doeu alguma coisa, esse julgamento? E o que você fez logo depois? Tiago, no primeiro momento dá um sentimento de revolta, porque era uma grande mentira a narrativa que inventaram sobre mim, né? Me chamando de machista, de misógino. Isso é uma grande mentira. E todo mundo que convive comigo sabia que isso era uma grande mentira. Meus amigos me mandavam mensagem e falaram, cara, que injusto que estão fazendo com você. Só que eu fiquei com esse sentimento de revolta, só que eu tô acostumado a lidar com essas coisas, sabe? Pra te ser sincero. Porque volta e meia... Você é um cara agressivo na internet. Eu sou agressivo, eu tenho umas posições firmes. Eu tô ok com isso, mas agora eu vou te falar o que me machucou, o que me fez chorar. Foi a forma com a qual atacaram a minha mulher, que não tem nada a ver com isso. Então, as grandes defensoras dos direitos femininos iam pra minha mulher e falavam assim, você é uma puta, você é uma interesseira, você se submete a viver com um homem horrível desse, você só quer dinheiro. Cara, minha mulher é uma das mulheres mais puras que eu já conheci na minha vida. Com quem eu já convivi é a mulher mais pura. Tipo assim, ela não tem ninguém que conhece ela falaria um negócio desse com ela. Bom, você conhece a Marcela, você sabe o doce de pessoa que ela é. E a minha mulher, ela é tão pura que ela sente essas coisas. Então, quando eu vi a minha mulher, tipo, chateada por isso, e assim, em nenhum momento levando isso pra mim, e que só me dando força, só do meu lado, ela foi muito forte como mulher, isso me doeu, que eu falei assim, eu queria que todo esse problema se personificasse em uma pessoa, eu entrasse num cage de MMA com essa pessoa e me dá ali 5 minutos que eu resolvo o problema, sabe? Eu queria que isso acontecesse, mas não era possível. E aí, do outro lado, eu tinha a minha companhia sendo atacada de tudo quanto é lado, e eu estava preocupado porque, você sabe, polêmica, ela traz mais dinheiro do que leva, né? Principalmente para quem sabe operar isso. Só que um negócio do tamanho do G4, eu tenho parceiros estratégicos que eu não posso perder. E você também, você sabe muito bem do que eu tô falando. Quando esses parceiros falaram comigo, falaram, cara, eu sei o que você falou, eu entendi, mas tanto faz o que a gente entendeu, o que importa é o que as pessoas estão interpretando. Isso é problema. Eu falei, bom, eu não posso perder parceiros estratégicos porque isso faria com que o meu negócio perdesse receita. Se eu perder receita, eu vou ter que demitir gente. Se eu demitir gente porque eu fui estúpido o suficiente para deixar com que a narrativa me pegasse dessa forma, eu começo a me sentir muito culpado. Então, a minha cabeça, desde o primeiro momento, foi o seguinte, o que está ao meu alcance que eu posso fazer? A primeira coisa que estava ao meu alcance que eu podia fazer é pegar uma assessoria de crise. Então, eu peguei a GBR, que é a assessoria que cuida, por exemplo, de crise americanas, é a melhor do Brasil. E como que foi isso daí? Você pegou uma assessora de crise, você foi atrás de uma empresa, você ligou, é rápido esse contato, eles vêm até você, como que é na prática? Eles vêm até você o tempo inteiro, mas na verdade um amigo nosso em comum, que você sabe de quem que eu tô falando, me ligou e falou, cara, esses são os melhores do mercado. Tá. Vai com eles. Esse cara é muito leal a mim e agora ele triplicou a lealdade que eu tenho a ele. Que ele esteve do meu lado o tempo inteiro, me orientando, eu faria isso desse jeito, fica tranquilo, eu sei que você não é isso, eu tô junto, tal. Eu não vou citar o nome dele pra poder proteger. Mas ele falou, vai com esses caras, eles são fodas. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz o call com os caras. Traçamos uma estratégia. Aí o que eu fiz? Eu chamei uma reunião de board, e na reunião de board eu falei, turma, temos 2 caminhos aqui. Um caminho onde a gente aproveita essa audiência toda. Meu story estava batendo 370 mil views, tava uma loucura. Era o assunto do Brasil, né, cara? Ainda mais pro nicho, né, de empreendedores, etc. Era muito view pro meu nicho, sabe? Meu stories bate geralmente 50 mil views, tava batendo 370 mil views, era muito grande e tal. Eu falei, olha, tem um caminho aqui da gente aproveitar tudo isso, abrir uma live e eu desmistificar essa narrativa. Porque era uma narrativa, era muito fácil quebrar. Falar, olha, vamos ler junto comigo? Eu falo o que eu falei. Eu falei que eu não quero casar com a mulher CEO. Vocês concordam que eu tenho direito de casar com quem eu quiser? Por que isso é uma polêmica? Se você não quer casar comigo, você não tem que ficar ofendido. É tão simples quanto isso. É que a narrativa que foi criada é que eu falei que mulher não pode ser CEO. Eu nunca falei isso. Isso é uma mentira. Então eu conseguiria quebrar isso fácil no debate. Só que aí, se eu fizesse esse play, alguns amigos nossos do digital até falaram, faz, cara, esquece, você é bom de argumentos, você vai quebrar fácil. Eu falei, cara, mas eu não quero agir assim. E aí eu falei com esse amigo nosso, ele falou, ó, empresa listada não age assim. Empresa listado, você se abstém de falar agora, você solta uma nota, reparando nas suas palavras, deixa os especialistas cuidarem disso e na hora certa você volta e fala. Você fazer isso agora não vai pagar bem no mercado.
E eu falei, tá bom, eu vou ouvir pela primeira vez. Geralmente eu não ouviria isso. Eu iria pro pau, porque eu gosto de embate. Eu tava pronto pro embate. E eu não tava errado no que eu quis dizer. Eu tava errado na forma como eu disse. Agora, como eu estava errado na forma como eu disse, o segundo ponto foi o seguinte, vamos lá. Como eu posso fazer para poder reparar isso? Beleza, tava claro para mim que eu tinha que deixar a minha cadeira. Em algum momento, os meus sócios viraram para mim e falaram assim, cara, não existe isso. Você é a representação da cultura da companhia tal, eu não sei se a gente deve fazer isso agora. Aí depois eles falaram que, na boa, na real, assim, você sabe o que você faz. Você é adulto, você é inteligente, pensa, o que você quiser fazer, a gente tá junto com você. E aí uma outra coisa que me machucou foi as pessoas atacando os meus sócios, porque uma polêmica sempre tem dois lados, né? Tinha um lado muito mais forte de defesa do Thales do que de ataque ao Thales. O ataque ao Thales não era o nosso ICP. Era gente que nunca vai comprar G4. Agora tinha uma parcela, eu diria, sei lá, 15, 10% do nosso público, sim, que ficou chateado, caiu na narrativa que estava me atacando. Agora, você tinha ali uma galera, a maioria absoluta, me defendendo. Então, eu fiquei muito chateado com os comentários que surgiam no post do Nardon, no post do Alfredo, que são os caras, junto com a minha mulher, mais leais que eu tenho na vida, que estavam ali no back comigo, falando, estamos com você, o que você quiser fazer, a gente faz. Tô contigo, meu irmão, não tem dessa. Se for pra ir a zero, nós vamos pra zero junto, tô nem aí. E nego atacando os caras e a agência de crise falando assim, calma, não é pra defender agora, não, deixa isso assim. Assim que a gente vai passar da tempestade, né? Então me machuca, porque... E eu falava com eles o tempo inteiro, eu falava, galera, aguenta firme, a gente sabe como é que funciona, daqui a 15 dias ninguém fala mais disso e tal, a gente sabe que isso não é verdade, porque como quando aconteceu o problema, a gente combinou no back que, Alfredo, vai e defende a pauta, Nardon, vai e defende a pauta, pode me deixar como bad guy aqui, não tem problema nenhum, a gente sabe que eu não sou. Depois as coisas vão se acertar e as pessoas vão ver que exageraram, né? Então a gente criou todo esse comitê de crise ali pra poder, cara, inclusive combinar o que a gente fala o quê. Feito isso e arrumado, estancado, a gente falou, beleza, qual que é o próximo passo? Eu preciso anunciar a Misa. E aí a decisão de anúncio da Misa, cara, foi uma decisão estratégica muito importante, porque era um sábado e tava o grande assunto do Brasil, todas as TVs destacando, e chegou a notícia pra gente que ia sair Fantástico. E Fantástico fura uma bolha muito maior do que aquela que tava furando. E a gente falou assim, olha, se eu for agir, eu tenho que agir agora. Porque se sai o Fantástico e eu ainda não tiver agido, o negócio multiplica por 10. Eu falei, você quer saber? Liguei pra Misa. Falei, Misa, você tá pronta pra assumir isso? Você vai assumir um shitstorm danado. Você vai ter que ir limpar a pedra com todo mundo, fazer esse trampo e tal. Ou você quer que eu faça? A Misa é muito foda, irmão. A Misa virou e falou assim, você tá louco? Eu nasci pronta, deixa comigo. Tem certeza? Tenho certeza. Pode me passar o problema que eu resolvo. Falei, então tá bom. Chamei um call, era sábado à noite. Eu tava indo pra um casamento de um amigo. Só que tava loucura. Aí eu falei, cara, a Marcela arrumada, velho. Maquiada, arrumada, aqui do meu lado me esperando. Falei, amor, deixa eu só fazer um call com o meu time que eu vou entregar a cadeira de CEO. Ela, o quê? Eu falei, eu vou entregar, o negócio tá feio. Eu preciso entregar, senão vai dar merda. Chamei o call com o time, anunciei a Misa. Cara, aí naquele momento que eu anunciei, eu não sou um cara que choro, tá? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu chorei na minha vida. Ali eu chorei, velho. Porque me deu uma parada do tipo assim, de raiva da cultura woke tá me derrotando naquele momento ali. Que foi isso, foi uma derrota pra cultura woke, né? O que eu passei ali. Mas só que aí, sabe o que aconteceu depois? Eu falei assim, na verdade não é a cultura woke que me derrotou nessa batalha aqui. Fui eu que me deixei ser vencido, abrindo um flanco pra eles de algo que eles pudessem criar essa narrativa e se aproveitar. Que, por exemplo, se eu uso um pronome possessivo na minha frase de impacto ali, Deus me livre, a minha mulher CEO, não tinha ataque. Agora, quando eu falo Deus me livre, mulher CEO, o que a mídia faz? Recorta só o que interessa e cria a realidade deles, né? Então, Thiago, isso foi uma grande lição pra mim, como líder de uma grande companhia, que é, você tem que ter cuidado vezes 10 no nível da empresa como a sua, por exemplo, você sabe muito bem disso, né? Com as coisas que a gente fala, inclusive a gente tem que pensar em efeitos de segunda ordem sobre se alguém quiser me atacar, como que ele usa isso? Né? Ou seja, a comunicação tem que ter uma governança. Hoje, por exemplo, eu criei um grupo lá que eles ficam analisando a forma como eu tô falando, se a gente acha que tem algum risco grande de dar algum tipo de problema, Thales,
eu acho que é melhor mudar essa forma aqui. Hoje já tem um grupo que me orienta nesse negócio. Porque qual que é o grande problema que eu E acredito? aí quem participa desse grupo são seus sócios ou a agência de crise? Eu tenho uma agência de PR e os meus sócios participando desse grupo. E a Misa. O que acontece ali, Thiago, é o seguinte. Se a gente não tiver essa governança, vai dar problema. É só questão de tempo. Porque a gente vive uma sociedade muito complexa, né? Qualquer palavra machuca e tudo é tirado de contexto e tal. E hoje eu entendo por que grandes companhias, por exemplo, têm de fato esse processo. Porque é muito fácil criar um problema muito grande. Imagina se eu fosse uma empresa listada. As ações iam cair, né? Eu ia fazer um monte de gente perder dinheiro, panicar, vender ação. Isso é muito pior, concorda? Então existe um processo de responsabilização aqui que é importante. Então hoje, a grande conclusão para mim é o seguinte: não importa o que eu falei, não importa se as pessoas concordam ou discordam. Importa é o que aconteceu e da forma como aconteceu. Então a culpa é minha. E o perdedor, ele geralmente tem o hábito de culpar terceiros e ficar se justificando. O vencedor, ele não faz isso, Thiago. A atitude do vencedor é: não importa o input, o que importa foi o output, foi negativo, a culpa é minha. O que eu poderia ter feito diferente? Isso é cabeça de vencedor. Inclusive o Jim Collins, que você abriu com a frase Empresas Feitas para Vencer, né, que é o principal livro de Jim Collins, ele fala das lideranças que vai até a liderança nível 5, e o líder nível 5 é isso, aquele que coloca a companhia acima dele mesmo, né? Aquele que pensa na sucessão, que cria sucessores, que tem humildade intelectual de admitir os seus erros e ver no que ele precisa melhorar. E eu acho que eu não era um líder nível 5 até passar por esse problema. Eu era um líder nível 4. Só que quando eu passei por esse problema, que eu tive essa aprovação, eu diria que até divina, como que o Thales vai reagir em um momento onde ele precisa arregar para a cultura woke? Bom, se isso é em detrimento de ter que demitir 50, 70 pessoas da minha companhia, eu prefiro arregar, sim, do que fazer 70 pessoas perderem seus empregos. Cara, olha que interessante. Tem tantos assuntos aqui, mas você falou uma coisa legal agora sobre a priorização, né? Você teve que colocar na balança, né? O que me dói mais, né? Ver a minha empresa ruir ou eu abrir mão para uma cultura que eu desacredito. Perfeito. Cara, e você toma uma decisão que é, putz, o que vai me doer mais é ver a minha empresa ruir. Então eu prefiro, cara, sofrer aqui. Então você hierarquizou a sua empresa acima das outras coisas, né? Muito eu bem vejo colocado. que isso aqui se aplica em várias coisas da nossa vida. Por exemplo, qual que é a única forma hipotética de eu não pecar? É eu colocando Deus acima de tudo. Perfeito. Se eu não colocar Deus acima de tudo, não tem como. Eu vou priorizar alguma coisa acima de Deus e por isso eu vou acabar pecando. Se Deus estiver acima, eu sou capaz de abrir mão de tudo, né? Perfeito. Então, isso aqui é muito interessante que você fez, essa priorização. Só que aí o que eu queria te perguntar, Thales, é sobre... Pô, cara, você contou essa história de como foi esse bastidor, o que você sentiu, um pouco do que você aprendeu, mas qual foi o real impacto na empresa quando isso aconteceu? Porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre crises minhas, né? Por favor. E, cara, isso daí é bizarro, porque quando acontece, a gente fica num misto de está me doendo, mas te dói mais, às vezes, saber que tá doendo em alguém na sua empresa que não tá preparado. Não é verdade? E não tá acostumado. E aí você fica numa de, cara, o que eu faço agora? Eu preciso falar com eles, mas eu também não sei se eu tenho cara de falar com eles, mas eu preciso. Então, qual que foi o impacto na empresa? Aconteceu, o pau começou a quebrar, notícia para todo canto. E os colaboradores... E o clima de vendas, vocês têm uma cultura lá, eu vejo a galera ligando, gritando, etc. O que aconteceu com a cultura? A galera continuou gritando. Teve gente que saiu, se demitiu. Teve mulher que trabalhava na empresa que se sentiu atacada. Como que foi esse enredo e como que é hoje? Vamos lá, o Inside é um capítulo à parte, cara. O que eu fiz no dia seguinte do que estourou o cancelamento? Estourou no final do dia. Na manhã seguinte eu chamei o All Hands, né, que é aquela reunião onde você convoca todo o time para falar com o time. E eu abri o All Hands, tem até um vídeo aí do All Hands que o Cadu filmou, se quiser depois a gente manda pra vocês. Eu abri o All Hands falando assim, olha, eu sou um cara que geralmente eu não me desculpo com ninguém. Eu só me desculpo com, sei lá, a minha mulher, meus pais e tal. Só que eu vou fazer diferente. Pela primeira vez na minha vida, eu vou me justificar e me desculpar aqui com vocês publicamente. Deixa eu refrasear isso, porque não é eu me desculpo que eu queria dizer. O que eu queria dizer, na verdade, é que eu não me explico. Né? Então, é a primeira vez na minha vida que eu me expliquei para a companhia e eu falei, eu não costumo me explicar. Né? E eu falei, turma, na minha cabeça o que eu estava fazendo, e eu juro por Deus, tá, Thiago? Na minha cabeça, quando eu respondo aquela caixa daquela forma, eu estou protegendo as mulheres. Você acredita que é isso que estava na minha cabeça? E eu te explico por quê.
Hoje, a gente vive uma geração, eu tenho 37 anos, então eu tenho muitas amigas que ainda não se casaram, que ainda não foram mães, e que elas confessam pra mim, ela fala assim, cara, eu não tô feliz com a minha vida, porque eu tinha idealizado a minha vida na cidade já casada, com filho, mas eu me enfiei tanto na minha carreira que eu não priorizei minha vida e agora eu não consigo achar ninguém legal, eu só vejo um homem traste, não sei o que lá. As minhas amigas me confessam isso. E eu tive um papo desse algumas semanas antes com uma amiga minha, e eu tava muito com isso na cabeça. E eu me converti, né, tem quase 2 anos, 1 ano e pouco, me tornei católico, me tornei cristão, e eu tava com muito isso na cabeça do tipo, cara, o que tá fazendo a nossa sociedade ruir? Eu acredito que a gente tá piorando fundamentalmente do ponto de vista de qualidade enquanto sociedade, né? Acho que o meu cancelamento é uma prova social disso, assim, porque no final do dia não existe mais diálogo. As pessoas te apontam o dedo, enfiam uma narrativa na sua cara e te fazem sucumbir se elas pudessem. Se eles tivessem conseguido, eles teriam me levado a zero, teriam destruído o G4, teriam me destruído a minha reputação. Eles tentaram fazer isso. Tá chegando o plano vitalício como um dos pacotes mais especiais da nossa história aqui na Finclass. Hoje é um dia especial. Tá? Então imagina só, no plano vitalício, enquanto a Finclass existir, você vai ter conteúdo direto da fonte dos maiores especialistas do mercado, para você aprender a analisar ativos com maestria e dominar também a questão do timing dos seus investimentos. Então você vai ter acesso a carteiras recomendadas de investimento. Então você tem 2 carteiras no aplicativo, tanto de renda quanto de valorização. Você vai ter o ingresso VIP garantido para o ingresso da Finclass do ano que vem, que foi o maior evento de finanças do mundo, quase 30 mil pessoas. Você vai ter acesso por 1 ano a 5 bônus especiais, mais de 70 cursos na plataforma e tudo que a gente lançar daqui para frente, e tudo isso com R$ 1.500 de desconto na nossa Black Friday. E ainda vai ter um bônus exclusivo aqui do Primocast. Você vai participar de uma gravação com a gente numa sala da Cinépolis, que o Kaique e o Lucão botaram no roteiro, mas eu imagino que eles devem ter pego uma data especial para a gente fazer isso. Então, eu tô ansioso, imagina vocês. Quero vocês lá para participar da Black Friday vitalícia da Finclass. É só você clicar no link aqui da descrição ou um QR Code na tela e aí você segue seu cadastro e aproveita essa oportunidade de fazer um investimento no seu futuro. Não perde essa oportunidade. Clica aqui embaixo.